Olá, torcedor coral que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Uma pergunta que todo torcedor tricolor está fazendo nesse momento. Renatinho, joga com a camisa do Santa Cruz na Série D ou não? Esse é o grande questionamento, porque desde o começo da temporada que Renatinho ele vem sendo recondicionado. É um atleta que vem passando aí por etapas de treinamento diferentes dos demais jogadores. Chegou a treinar com bola em movimentações do técnico Raniel Ribeiro quando ainda estava no comando do Santa Cruz. E agora a gente vive uma incógnita em relação a este meia. Um jogador experiente, com mais de 30 anos, né, que passou por muito tempo fora das atividades oficiais, não estava atuando, né, por nenhuma equipe, já praticamente 2 anos e meio, e chega agora ao Santa Cruz como uma esperança para uma parcela considerável da torcida, de um jogador que lá atrás produziu, e para uma ala da torcida, um jogador que talvez não renda o esperado, muito por conta desse tempo de inatividade que ele passou no futebol. A gente vai tentar trazer um pouco dessa situação do Renatinho e o porquê dessa demora da equipe do Santa Cruz em dar oportunidades a esse jogador. Ele não figura, inclusive, na lista de atletas que fazem parte do time titular, de um time reserva de Felipe Conceição. Era assim também com Raniel Ribeiro. Mas por quê? Tanta precaução com o Renatinho. Renatinho, minha gente, ele não atua profissionalmente desde 2020. E é um fator que a gente precisa analisar, não apenas pelo tempo, mas também pelo futebol onde o Renatinho estava inserido. Se Renatinho tivesse há 2 anos sem atuar e sua última praça tivesse sido, por exemplo, o próprio futebol brasileiro, a gente ficaria até na expectativa de que com alguns meses, recondicionando a parte física, né, tendo um cuidado especial com o jogador, ele já pudesse servir a equipe do Santa Cruz. Só que o Santa viu o Renatinho, na sua última aparição em campo, jogar no futebol de Malta. Com todo respeito ao futebol de Malta, é uma praça europeia, mas do quarto escalão. Não é uma das principais praças. Chega até a ser um campeonato semi-amador em alguns momentos. Então, Renatinho ele precisa de alguns cuidados em especial. Por quê? Tanto tempo de inatividade, se você não se prepara bem, você, num futuro próximo, será uma máquina de gerar lesões. Lesões que podem afastar o jogador de vez do futebol. Ele não tem demonstrado, né, esses tipos de lesão nos treinamentos. E é um jogador que o torcedor vai sempre destacar que a identificação dele com a torcida faz com que ele possa ser considerado um reforço para a disputa da quarta divisão. Num setor onde hoje o Santa ainda carece de pelo menos mais uma peça. Renatinho não vai ser um lateral esquerdo, nem tem capacidade física para isso, mas pode ser um atleta do meio para frente, um jogador de armação, meio campista, onde hoje o Santa conta com o Chiquinho, onde hoje o Santa conta com o recém-chegado Nadson, que também pode atuar pelos lados do campo, e precisaria de mais uma peça, mais um jogador. Esse com a liderança necessária de quem sabe, né, mesmo estando um eventual banco de reservas, passar toda a sua experiência vivida com essa camisa tricolor. Então o Renatinho, ele ainda segue se condicionando para aquele torcedor que pergunta nos comentários, cadê o Renatinho? Por que o Renatinho não surge nas formações de Felipe Conceição? Com o Raniel Ribeiro até, havia-se uma expectativa mais concreta da permanência do jogador a fim de ser utilizado no Brasileiro. No caso do Felipe Conceição, ele ainda não citou a situação de Renatinho, embora saibamos que o atleta ainda continua se condicionando fisicamente para estar à disposição o quanto antes.
foi muito tempo de inatividade e é como a gente destacou há pouco, né? É um jogador que vai precisar desse condicionamento, até mesmo para não sofrer com lesões. Um jogador identificado, um jogador que está disposto a retornar, não é um retorno fácil. Renatinho esteve acima do peso, né, quando começou as atividades no Santa. A gente viu até algumas imagens do Renatinho em treinamentos bem mais fininho, né, bem mais cuidado do que a gente tinha de Renatinho no começo do ano, né? Então já é um cara que os trabalhos que vêm sendo feitos, eles já surtem algum resultado. Então o torcedor do Santa já fica na esperança de, quem sabe, contar com esse jogador. Hoje, se colocássemos na balança nem digo uma data, mas um prazo para o Santa Cruz contar com o Renatinho nas atividades normais com os demais jogadores, né, e quem sabe até ser relacionado, não tenha dúvida que seria durante a Série D, no mês de maio, né, já ali meados de maio, começo de junho, até porque já é um tempo hábil, né, para começar a se testar esse jogador. Agora é um processo de intensificar ainda mais esses trabalhos de recuperação do atleta, tentar inseri-lo, né, nesse atual contexto de elenco e ver se o Felipe Conceição vai ter o interesse em contar com o jogador que anteriormente era taxado como uma peça a ser utilizada na equipe, mas com a troca de comando técnico a gente não tem mais essa certeza. E eu, obviamente, que vou querer a opinião do torcedor coral. Hora de utilizar Renatinho no meio de campo? Experiente jogador, embora essa paralisação no futebol, focado para voltar a defender um clube onde se deu muito bem. Entre os anos de 2013, 14, 15 e 16, Renatinho era um dos destaques dessa equipe do Santa Cruz. E agora quer voltar. O que é que vocês acham de um retorno de Renatinho para a 4ª Divisão Nacional? Será que Felipe Conceição vai utilizar o jogador? Será que ele vai demonstrar as condições necessárias para estar apto para as partidas? Comenta à vontade, se inscreve no canal e vem com a gente. Esse é o canal do Futebol Pernambucano, o canal do YouTube do Anderson Batista. Até mais!